E aí, galera, no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense, deu Ceará. 1-0 de pênalti. Fernando Sobral marcou o gol único da partida. O Fernando Sobral, que já vinha fazendo uma grande partida, aliás, uma ótima partida da dupla de volantes. Ele e Dieguinho jogaram muito bem. O Dieguinho perfeito na fase defensiva. E o Fernando Sobral, talvez até por ter jogado como se fosse um segundo volante, ele tinha mais chance de sair com a bola também na parte ofensiva, errando poucos passes. Eu me lembro que ele errou um passe depois do gol que fez de pênalti e foi o único passe errado que eu lembre do Fernando Sobral no jogo. Bem diferente do primeiro Clássico Rei. No primeiro Clássico Rei, a gente até chamou atenção aqui nos nossos vídeos que como o Fernando Sobral estava mal. Ele foi mal no Clássico Rei e vinha mal na temporada pelo Ceará. Parece que tem alguma coisa com a questão física e também com o conhecimento do restante do grupo, né? Entrosamento, talvez, melhorou muito nesse aspecto o Fernando Sobral. A gente vai falar sobre isso no vídeo, vai falar sobre os próximos jogos do Ceará, além de jogar a final no sábado que vem contra o Fortaleza no mesmo Castelão, agora como mandante e aí com o maior número de torcedores, porque o seu sócio-torcedor também vai ter direito de vir ao estádio, de estar na Arena Castelão. O Ceará joga no meio de semana, vai enfrentar a equipe da Juazeirense. O Ceará está no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste, mas não está com a classificação garantida. E depois de jogar com a Juazeirense, vai jogar 2 jogos fora de casa, contra Sampaio e Bahia. Por isso, muito importante vencer esse jogo, mas eu não acredito que ele vá com o time titular, não. A gente também vai conversar sobre essa situação. Como é que o Ceará deve fazer para buscar a vitória ou o empate, mas o título nessa segunda partida? E quem daqueles que o Ceará não teve e são titulares da equipe será que algum dos 3 poderá estar em campo na partida decisiva do Campeonato Cearense? A gente também conversa mais sobre isso aqui no vídeo. É tempo para você deixar o seu like. Você pode ir lá naquele legalzinho, dá uma clicada, deixe o seu like se você está gostando do vídeo, se você já conhece os nossos vídeos, você já sabe os destaques que a gente vai detalhar por aqui. Então, deixa o seu like, ele é muito importante para nós aqui na plataforma. Nos dá a condição de saber que mais pessoas gostaram do vídeo, isso é positivo. A plataforma entender que há uma interação com o vídeo é algo positivo e pessoas com seu perfil também vão receber os nossos vídeos, mais positivo ainda. Então, agradeço demais por você deixar o seu like. Você ainda não é inscrito no canal? O que está faltando para você se inscrever? Inscrição no canal não custa absolutamente nada. É incrível como tem gente que confunde ser inscrito com ser membro de canais. Alguns canais têm membros e, claro, esses membros pagam um valor mensal e recebem alguns benefícios por conta disso. No nosso canal não tem membro, então você não precisa pagar absolutamente nada. O que eu peço é que você vá na parte principal do canal e tem lá inscreva-se. Você clica, vai aparecer um sininho, você ativa o sininho para ter as notificações. A partir do momento que você se inscreve, obviamente é inscrito e eu agradeço demais, mas se você clicar nas notificações, sempre que tiver um vídeo novo como esse, você vai ser um dos primeiros a ser informado pela plataforma. Então, agradeço demais a sua participação e estar participando, tendo a sua condição de inscrito e de que vídeos novos vão vir para você. Então, eu agradeço muito você participar aqui conosco no nosso canal. Vamos lá, como é que o Ceará conseguiu chegar a esse resultado de vitória nesse Clássico Rei? Primeiro, a gente falava muito de desgaste. Eu vi muitos de vocês nos comentários reclamando um pouco disso. Só fala de desgaste. Na verdade, podem ver o meu vídeo anterior e, obviamente, eu não falei só de desgaste. Falamos o provável time e foi o time que foi para o campo. Falamos porque que entendíamos que o Dieguinho iria jogar e não o Lourenço, baseados principalmente no primeiro jogo do Ceará contra o Fortaleza esse ano, onde eram 2 volantes e o Léo Condé acabou emulando aquela partida. Eles só não tinham o Richardson, porque ali jogou Richardson e Fernando Sobral. E nessa partida ele não tinha o Richardson. Quem que tem substituído o Richardson? Quem que tem sido volante na equipe do Ceará quando o Richardson não está em campo? O Sobral, e aí quando eu precisava de 2, Dieguinho. Então,
a tendência natural que o Dieguinho jogasse foi o que acabou acontecendo dentro dessa partida. Então a gente falou sobre vários aspectos, mas não dava para não falar a realidade, porque às vezes há uma tendência natural, principalmente aqui nas nossas plataformas online, as pessoas querem o seu like, elas querem que você assista mais tempo do vídeo, elas querem que você participe do canal, faça parte do canal, então elas não querem te dizer a verdade. E a gente sempre assumiu aquele compromisso aqui de dar informação. É boa, é ótima, vai para o ar. É ruim, é péssima, infelizmente, vai para o ar também. Então aqui a gente passa informação e do que a gente tem de informação, a gente passa para vocês. Não dava para não dizer que um time que jogou na quarta-feira, em busca do resultado, do primeiro ao último minuto, com 90 minutos e mais acréscimos, que iria chegar contra o Fortaleza com o mesmo nível de desgaste de um Fortaleza que jogou no final de semana passado e que teve a semana inteira para se preparar somente para o Clássico Rei. Se eu dissesse isso, se qualquer um disse isso, faltou a verdade. A questão é, o Ceará entrou em campo, obviamente, bem mais desgastado. Porém, o que acontece aqui foi muito inteligente na partida. Com certeza, pelo primeiro tempo que aconteceu, o Ceará tentou administrar esse desgaste. E me parece que deu certo. Eu esperava um Fortaleza mais forte na parte ofensiva, acelerando o jogo. Um Fortaleza que desse mais trabalho ao setor de meio campo, à defesa, aos laterais. Um time mais rápido, trocando passes com muita velocidade, fazendo com que o Ceará corresse atrás da bola. E esse correr atrás da bola faria com que acelerasse o processo de desgaste que o Ceará já tinha por ter jogado na quarta-feira. Isso não aconteceu no primeiro tempo. Sim, o Fortaleza teve mais a posse. Sim, o Fortaleza procurou mais o gol. Sim, o Fortaleza tinha entendimento de que era um time menos desgastado para a partida. Mas não acelerou o jogo na primeira etapa. Isso facilitou as coisas para o Ceará. Tanto que o time volta no segundo tempo, o Ceará com mais dificuldades. Porque aí sim, o Fortaleza buscou acelerar o jogo. E a gente tem que falar do papel importante que teve a dupla de zaga do Ceará, porque não teve falhas nas jogadas de área do Ceará. O Marlon tirou as bolas que tinha que tirar, marcou quem tinha que marcar e não deixou o ataque do Fortaleza se criar na área do Ceará. E isso também aconteceu com o William Machado, que é uma situação mais complicada. Não sei se vocês percebem, mas o William Machado não era o titular do time, era o Ramon. O William entrou na última partida por conta da contusão do Ramon. Então, faltava um pouco de entrosamento com o Marlon, faltava muito de ritmo de jogo, porque ele não vem jogando consistentemente na temporada, uma sequência de jogos, mas ele foi muito bem. É um jogador com uma ótima saída de bola, o passe dele é muito bom, não parece passe de zagueiro, parece passe de jogador de meio campo para frente. O William já foi lateral e ele tem essa qualidade de sair para o jogo, de dar os passes e de entender o que vai fazer na partida. O que me chamou a atenção foi que a gente não tem entendimento que é o melhor dele, que é a marcação. Ele marcou bem, que é não deixar o adversário chegar com facilidade na área. Ele não deixou, ele tirou as bolas no momento certo. O lado de tirar de cabeça, não. Aí sempre foi muito bem o William Machado, desde os tempos que ele jogou aqui no Ferroviário e também na sua passagem pelo Operário. Ele é bom nessa bola na área, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, a zaga fez o trabalho dela, principalmente no pior momento do Ceará no jogo, que foi o momento que o Fortaleza conseguiu chegar à área, que foi o começo ali do segundo tempo, onde as bolas chegaram à área, onde houve alguma dificuldade de marcação, onde o Ceará também teve que fazer algumas faltas ali nas laterais, ou ceder escanteios e ter uma certa dificuldade defensiva, mas não tomou o gol. E a partir do momento que o Fortaleza começou a ter dificuldade de penetrar na área, o Ceará começou a tomar umas bolinhas. Só que o contra-ataque não tinha jogadores de velocidade. O Fernandinho estava voltando tanto para marcar que quando o meio-campo tomava a bola, ele estava atrás do lateral. Então não tinha como ser acionado. E do outro lado é o Ailon. O Ailon não é um atacante de lado. O Ailon é um segundo atacante, aquele jogador que fica perto do centroavante, que vai lá na área. Ele não tem toda essa velocidade. Tanto que algumas bolas de velocidade para o Ailon, ele parou, tocou no meio, tocou atrás, para que o jogo pudesse ser trabalhado. Porque o Ailon é mais cara de jogar apoiado, de tocar a bola. Não é um jogador de ir para cima, partir para o drible. Ele é um jogador de boa finalização, mas
a velocidade não é o forte dele. Então, se ela teve essa dificuldade. Foi exatamente no momento em que a troca, e aí o Galeano, que até participou e muito bem, foi um jogador importante, marcou o gol de empate na partida contra o Confiança e fez o gol de pênalti, mas não jogou a partida inteira, ou seja, não estava desgastado na quarta-feira, ele entra e aí ele consegue ser um cara que o Fortaleza precisou marcar. Então, precisou agir ali pelo lado esquerdo. E, efetivamente, quando tinha um lance de contra-ataque, se pensava no Galeano, porque ele é um jogador de velocidade, né, diferente do Ailon. E, em relação ao Fernandinho, apesar dele ter que voltar para marcar, ele não teve que fazer isso desde o início da partida. Ele estava entrando no segundo tempo de jogo. Tinha gás para voltar, fazer a marcação, fazer a cobertura, mas para também chegar lá na frente e buscar o ataque contra a equipe do Fortaleza. Não foi bem um lance individual do Galeano, mas foi um lance em que a bola chega para o Pedro Raul. O Pedro Raul dá um escorão na bola, até pede pênalti, que eu achei que não aconteceu. E aí o Galeano segue na jogada, sofre a falta na área. Realmente, o jogador do Fortaleza cai por cima dele, o pênalti aconteceu. E aí o Ceará tem a oportunidade do gol de pênalti. Fica a dúvida por que o Pedro Raul não bateu. Eu entendo que é porque ele já estava sem condição, sem pernas, como a gente costuma dizer. Porque fisicamente era um jogador que estava muito desgastado. Na partida contra o Confiança, ele não saiu de campo, teve que ficar até o final, mas estava com cãibras, não tinha mais nenhuma condição de estar em campo nos 10, 15 minutos finais. E nessa partida ele já estava com desgaste. E certamente um jogador que vai desgastado para uma cobrança de pênalti não bate com toda a qualidade que ele pode bater. Então o Fernando Sobral, que bateu um pênalti muito bem na decisão por pênaltis contra o Confiança, vai para a bola, bate muito bem mais uma vez. Não sei o que é que o João Ricardo pensou. Acho que o João Ricardo pensou que o Fernando Sobral ia bater no meio do gol. Ele não escolhe canto, ele não vai para nenhum canto. O João Ricardo fica parado. E o Sobral, muito decisivo, foi direto para o canto direito do goleiro e mandou a bomba. Não deu nenhuma oportunidade para o goleiro do Fortaleza. Fez o gol do 1-0, o gol que foi o único na partida. Alguns torcedores me perguntam por que o Ceará não buscou um segundo gol, já que tinha um homem a mais em campo. E aí nós temos que levar em consideração que era um time que boa parte dos que estavam em campo estavam desgastados na última partida e que vencer por 1-0 é muito melhor do que se abrir numa loucura em busca de um segundo gol e tomar o gol de empate para o Fortaleza, que sempre, que verdadeiramente tinha um jogador a menos, mas que sempre buscou o gol em todos os momentos desde o início do jogo, embora não tivesse efetividade para isso. Não dá para a gente dizer que teve várias chances reais de gol. Houve algumas oportunidades, mas aquela chance clara, aquela de cara pro gol, que o atacante perde, ou que o goleiro faz uma defesa fora do comum, isso não aconteceu na partida. Então, por conta disso, acho que o Ceará foi um time inteligente, até teve mais posse ofensiva, até buscou algumas jogadas, mas não foi assim efetivamente um time que tivesse a constância de chances, de oportunidades para tentar buscar o segundo gol. Isso acabou não acontecendo. Ficou na minha mente, tudo que a gente conversou aqui, dá para a gente ter uma ideia de por que o desgaste não abateu o Ceará. Na hora que o desgaste era para bater o Ceará, nos 15 minutos finais, o Fortaleza perde um jogador. O Ceará está vencendo o jogo por 1-0. E isso, claro, acaba indo positivo para o lado do Ceará e negativo para o lado do Fortaleza, que era o adversário da partida. Mas o time soube administrar durante todo o jogo essa questão do desgaste. Então, eu perguntei para o Léo Condé em relação a isso, como foi que ele fez, como foi que o grupo fez, como foi a possibilidade de administrar essa questão do desgaste do jogo da quarta-feira, e ele me respondeu assim. É um trabalho conjunto de todos, todos os profissionais do clube. O clube oferta uma boa condição para fazer esse trabalho de recuperação. É o atleta também que tem que se cuidar, que tem que se preparar, porque é uma situação que vai acontecer ao longo da temporada. Nós vamos ter vários jogos decisivos, quarta e domingo, quarta e sábado, e a gente tem que procurar se preparar. É claro que de uma partida para outra, talvez vamos modificar algumas peças em razão disso, mas dificilmente nós vamos mudar toda uma equipe quando começar as competições de nível nacional.
É claro que o Condé vai mais colocar na conta dos profissionais do clube, né? Fisiologia, os trabalhos que são feitos, o regenerativo, essa questão toda, mas acho que teve muito a inteligência dos atletas em campo em seguir o que o treinador definiu para eles na forma de administrar o jogo. Primeiro, foi muito positivo o Ceará não ter, no primeiro tempo, cedido muito espaço para o Fortaleza, porque senão, se ele estivesse jogando do meio campo para trás, marcando do meio campo para trás o jogo inteiro, seria difícil brecar todas as jogadas ofensivas. Então, apesar do time saber que o desgaste ia cobrar um preço no final do jogo, marcou um pouco mais na frente. A saída de bola do Fortaleza era marcada. Várias vezes a bola teve que ser atrasada para o João Ricardo para reiniciar o jogo. Então, o Ceará ocupou aquele espaço, não deixou uma transição muito simples do Fortaleza até o meio-campo. Isso já ganha tempo, isso ganha espaço de campo e dificulta, claro, as ações ofensivas do adversário. Então, achei que foi inteligente e que partiu do Condé. E é claro que, quando perguntado, né, como ele respondeu agora, ele vai mais para o tratamento que os atletas tiveram durante os 2 dias. Ele também foi muito inteligente, porque, pelo que eu soube, não fez nenhum treino forte, apenas um posicionamento. Ele seguiu as orientações do departamento físico e da fisiologia, deixou que os atletas muito mais não trabalhassem para não ter problemas físicos, ou seja, descansassem, do que fazer algum tipo de trabalho em campo. E aí o trabalho foi mais na conversa, o trabalho foi mais no vídeo, e é um grupo que está trabalhando com ele desde o começo do ano, então foi rápido o entendimento, e os jogadores fizeram, acho que à risca, o cumprimento da administração do que ele pediu. É fácil isso acontecer quando o resultado vai ao encontro disso, né? Porque se o resultado fosse de encontro a isso, ou seja, o Fortaleza fizesse o primeiro gol, a administração ia por água abaixo. Porque o time não podia ficar atrás só tocando a bola, você estava perdendo o jogo por 1-0. A vantagem do adversário. Então a administração deu certo porque o resultado cooperou. Ou seja, tudo foi bem administrado. Fazia parte da administração não tomar o gol. E aí o Ceará não tomou e pôde administrar até o momento em que houve a expulsão, o adversário com 1 a menos. Se eu estou desgastado, eles só têm 10 em campo, então quem tem que correr a bola, o Ceará tocou bola e ganhou a oportunidade de ir para esse jogo final com a vantagem do placar de 1-0. E por que a gente não vai falar de Galeano, né? O Galeano começou mal a temporada, dificuldades muito grandes de fazer boas jogadas ofensivas. Teve jogo que estava ali pertinho atrás do gol, que ele foi vaiado pela torcida, erros de passes, falta de entender o que fazer. Hoje em dia se chama tomar a melhor decisão, né? O torcedor normalmente diz que o jogador teve o QI baixo para tocar a bola errada, era para tocar para a direita, toca para a esquerda. Hoje em dia o técnico de futebol diz, não, ele não tomou a melhor decisão. Pois é, o Galeano quase sempre tomava a pior decisão em campo, e aí era vaiado, e por isso foi colocado em segundo plano. Na maioria dos jogos, não era ele que estava entrando, não era nem dele a preferência vinda do banco de reservas para um jogador com mais velocidade. Mas calhou dele entrar e fazer o gol de empate na última partida. Ir para os pênaltis e fazer o gol também contra o Confiança, quer dizer, converter o pênalti. Então ele ganhou moral, entrou nesse jogo, o pênalti foi exatamente nele. O Léo Condé fala um pouco do Galeano, que trabalhou para ter novas oportunidades no Ceará. Um jogador que vem trabalhando bem no dia a dia, é um jogador que tem uma característica interessante, consegue trabalhar bem pelo lado do campo, uma boa recomposição, uma boa saída. A gente está incentivando ele um pouco mais de pisar na área, aproximar um pouco mais do centroavante. Ele conseguiu fazer isso no último jogo, hoje também, mais uma vez. Tem algumas questões que a gente ainda pode ajustar, mas com certeza é um jogador que nesse momento está buscando seu espaço e naturalmente a gente deve ofertar mais minutagem para ele. E os próximos jogos do Ceará? O Ceará segue na temporada, vai jogar contra a Juazeirense. A partida está marcada para a próxima quarta-feira. O confronto, como você pode ver aí na tela, às 7 da noite, aqui mesmo no Castelão. Esse jogo
pela Copa do Nordeste. O Ceará tem uma rodada atrasada, são 7 jogos para cada time na Copa do Nordeste. Então, o que acontece? O Ceará tem uma rodada atrasada, que é o jogo contra o Bahia. O Ceará terá mais um jogo fora, que é contra o Sampaio Corrêa. Então, nessa primeira fase, que é a fase de grupos, a fase com 8 times em que 4 se classificam, esse é o momento em que o Ceará jogará sua última partida em casa nessa fase. Então, precisa muito dessa vitória. A vitória praticamente deixará o Ceará em condição de garantir a sua classificação e nos 2 jogos fora, brigar, talvez, para ficar pelo menos na segunda colocação, que é aquilo que a gente já conversou algumas vezes aqui. Primeiro e segundo colocados, nas quartas, vão jogar em casa, vão decidir em casa. Só tem um jogo, então vão jogar em casa em busca de uma vaga nas semifinais. É muito importante, contudo, a final do campeonato é sábado. Vocês acham que o Condé vai colocar a equipe titular em campo? Ele foi indagado algumas vezes na coletiva sobre isso e ele deu respostas de nós vamos avaliar, nós vamos ver o que vai acontecer, nós vamos observar os jogadores na semana, mas eu digo para vocês, certeza que ele não coloca o time titular na partida da quarta-feira. Embora seja assim, vamos ouvir aí o ponto de vista do Léo Condé. Em relação à partida de quarta-feira, a gente vai avaliar, né, um jogo importante também. A gente espera avançar na Copa do Nordeste. É claro que a gente também não tem como... dificilmente nós vamos conseguir fazer 4 jogos com a mesma equipe, mas pode ser que a gente modifique algumas peças, mescle a equipe. Vamos avaliar com calma, com sabedoria, para a gente tentar tomar a melhor decisão. E aí, vocês veem alguma chance do Condé colocar o time titular para jogar na quarta-feira e depois fazer a final do Campeonato Cearense no sábado? Eu não vejo nenhuma possibilidade, 0 possibilidade. Pode ser que um ou outro titular, como ele já disse, que é bom sempre manter uma base de time, ele possa utilizar. Mas eu estou convicto de que será um time alternativo para essa partida da quarta-feira. 2 questões me trazem essa convicção. Primeiro, que é a mais simples, né? É só olhar para a tabela que a gente vê. Sábado é a final do Campeonato Cearense. A Copa do Nordeste, se você perder, você tem 2 jogos fora para ainda tentar pontuar e classificar. O Campeonato Cearense acaba sábado, não tem depois. Não tem uma outra chance ou oportunidade, não. Então, todos os esforços estarão em prol do título de campeão cearense, que é muito possível, principalmente porque o Ceará já ganhou o primeiro jogo. Então, é algo possível, é algo palpável, é algo que acontece no próximo sábado e o treinador não vai deixar que um problema de desgaste que ele sentiu nessa partida dos seus atletas possa se repetir no sábado que vem. Então, time alternativo, quarta-feira, contra a Juazeirense, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Fortaleza também joga no meio de semana, vai jogar em Souza, na Paraíba, fora de casa, também não vai colocar o Vojvoda a força máxima nesse jogo, então certamente nós teremos 2 times que vão se preparar a semana inteira para a final do Campeonato Cearense. A comissão técnica e o time alternativo, esses vão pensar nos jogos da Copa do Nordeste no meio de semana. No caso do Ceará, vai pensar na equipe da Juazeirense. E, como eu disse, se não vier o resultado, tem 2 jogos. São fora de casa, contra a Bahia, contra Sampaio Corrêa, mas tem possibilidade. No Campeonato Cearense é a finalíssima. Tudo vai estar focado para essa grande decisão do estadual. O que o Ceará pode ter diferente em relação à próxima partida? Eu entendo que, taticamente, o Condé pode mudar, que fisicamente ele vai ter um time mais inteiro. Acredito que ele pode trazer alguma novidade tática, principalmente entendendo o que é que o seu adversário poderá fazer na partida do próximo sábado e que essas serão as mudanças que podem acontecer. E você me pergunta, e mudanças no time? Bem, eu só vejo uma possibilidade, mas acho muito, muito difícil de acontecer. Vamos acompanhar aqui. 3 jogadores que seriam titulares não estiveram em campo para essa primeira partida das finais. O Ramon, o departamento médico já confirmou aquilo que a gente imaginava, eu disse para vocês, inclusive, no vídeo anterior. Ano passado foram 4 contusões do Ramon e as 4 foram lesões na parte posterior da coxa direita.
Então, quando ele saiu com a mão na parte posterior da coxa direita, eu imaginei que fosse uma nova lesão na parte posterior da coxa direita, infelizmente, para o Ramon. E o departamento médico confirmou. O boletim saiu e o que saiu? Lesão na parte posterior da coxa direita. O Ramon, com essa lesão, o clube hoje não confirma o período que o jogador passa no departamento médico, também não confirma o grau da lesão, porque quando ele confirmava o grau da lesão, eu ia até alguns médicos que são amigos, que trabalham no esporte, que me diziam, é grau 1, é tanto tempo, é grau 2, é X tempo e tal. Se for grau 1, normalmente é uma semana. Como ele sentiu na quarta, iniciou um tratamento na quinta, pode ser que na quinta que vem ele volte para uma transição. Dificilmente um atleta que passou uma semana inteira fora volta e vai ser titular no sábado que vem. Ainda mais quando Marlon e o William Machado cumpriram tão bem seus papéis em campo. Então, não acredito muito no retorno do Ramon. E eu estou dizendo isso se for grau 1, porque ela pode ser grau 1, que o mínimo é uma semana, mas demorar mais, ou ela pode ser grau 2, que aí seria de 2 a 3 semanas e o Ramon estaria fora, mas, como eu disse, o departamento médico não confirma o tempo. Então, Ramon, não acredito que volte para a próxima partida. Vamos pensar no Pedro Henrique. Nenhuma chance, porque o Pedro Henrique teve uma lesão no ligamento medial, colateral medial do joelho. Essa lesão leva em torno de 30 dias, então nenhuma chance para o Pedro Henrique voltar para essa partida. E aí a terceira, que eu acho algo possível, mas não apostaria, não acho que vai acontecer, mas do ponto de vista de informação é possível, é o Richarlison, que tem uma fascite plantar. Eu soube que o Richarlison já fez algumas coisas em campo, separado, mas o que é a fascite plantar? É uma dor na planta do pé, imagina-se do seu calcanhar para frente do pé, antes de chegar nos dedos, a parte de baixo do seu pé. Toda vez que essa parte toca no chão, o atleta sente uma dor terrível. É isso que o Richarlison sente. É a fascite plantar. Ele toca o pé no chão e sente muita dor. Foi isso que o tirou das últimas partidas. Ele está começando a voltar, está começando a pisar ali no solo, está começando a, com certa tranquilidade, fazer algum tipo de exercício. Mas eu acho que é muito, muito difícil que o Richarlison participe desse confronto. Então, acredito que o Condé, se tiver que mexer no time, vai mexer com jogadores que ele já tinha à disposição, e eu não vejo por que ele mexer no time, a não ser que tenha alguma contusão, alguma questão clínica que a gente não viu. Se não for isso, não acredito numa mexida em relação à equipe, ou se ele observar que taticamente tem alguma necessidade, e aí nessa observação tática colocar algum jogador na equipe. É isso que eu penso em relação à próxima partida. É claro que tem a semana inteira de trabalhos, tem o jogo da quarta-feira contra a Joseirense, que a gente vai observar que atletas estarão em campo, e aí a gente vai ter uma ideia de que time o Condé deve colocar na segunda partida das finais contra a equipe do Fortaleza. É óbvio que durante a semana a gente vai conversar muito mais sobre isso. Vocês vão querer saber o tamanho dessa vantagem. Eu já vou dizer que é boa, mas é pequena, porque um gol tira já a vantagem e o jogo vai para os pênaltis. A diferença é que se você entra no 0-0, um gol iria dar a vantagem ao adversário. E nesse caso, o Ceará com a vantagem, com uma derrota, ele ainda terá os pênaltis para poder definir quem será o campeão em 2025. A gente vai ficar observando como serão os treinos do Ceará, as atitudes da equipe pensando nessa próxima partida, e vai conversar muito mais por aqui. Está na hora de você deixar o seu like. Você não deixou naquele comecinho? Você pensou assim, não, vamos ver se o vídeo é legal mesmo, vamos ver se tem informação, vamos ver se as coisas batem aqui com o que são os destaques. E agora você já pode deixar o seu like. Eu agradeço muito pela sua participação, o like, o legalzinho, o gostei. Faz muita diferença você deixar aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, está na hora de fazer a sua inscrição no nosso canal. Vai lá, inscreva-se, tem lá, você clica, vira um inscrito,
toca no sininho das notificações e quando tiver vídeo novo, você também vai poder observar esse vídeo com mais rapidez, vai receber essa informação da plataforma para estar conosco. Então, agradeço demais você também ser mais um inscrito aqui no nosso canal. E eu tenho pedido, muita gente tem me dito que tem feito, eu já vou agradecendo de cara, para você compartilhar os nossos vídeos. Aquele amigo que você tem, torcedor do Ceará, pois é, você pode passar para ele os nossos vídeos, pode dizer para ele como é a forma de fazermos os vídeos aqui, que falamos debatendo notícias, trazendo informações, possibilidades de time, de como serão as situações dos jogos do Ceará. E esse nosso pedido é para que, claro, mais pessoas possam estar conosco. Então, compartilhe naquele grupo de amigos, naquele grupo de alvinegros, naquele grupo de familiares, os nossos vídeos. E eu agradeço demais também o seu compartilhamento. A nossa promessa aqui é sempre a mesma. Se Deus quiser, nos próximos vídeos estaremos de volta por aqui. Vocês ficam com os melhores momentos desse Ceará 1, ou Fortaleza 0, Ceará 1, ou Ceará 1, Fortaleza 0, o primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense. Você acompanha os vídeos, as imagens de Garibaldi Soares e fica conosco nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até lá, galera. Valeu!